vou falar de um assunto que tem passado muito tempo na minha cabeça, tem me deixado meio fissurado, que eu preciso dividir com vocês, que é o filme 50 Tons de Cinza. Não, brincadeira. É o Viés Inconsciente, que é uma forma de preconceito que fala de representatividade de escolhas que a gente não presta atenção. Porque até um tempo atrás, falar de preconceito era... Lutar contra o preconceito era mais fácil, porque os negros eram segregados, as mulheres tinham que ficar em casa, os gays recebiam injeções para se curar, então era mais fácil você apontar e lutar contra aquilo. E, felizmente, a gente resolveu, a gente lutou contra isso e tem tido resultados. O mundo está ficando melhor, parabéns para todos nós. Então, agora aparece essa coisa que é o viés, essa palavra viés, para não usar preconceito, e também porque é muito mais legal do que falar, porque, gente, é um preconceito, né? Então, a gente chama de viés inconsciente, quando você não está consciente dessa escolha que você está fazendo. Isso se detectou muito em coisas, por exemplo, um estudo da Universidade de Chicago, onde eles mandaram currículos iguais para várias vagas nos Estados Unidos, só mudava o nome do candidato. E eles viram que homens tinham mais chance de ser chamado para entrevista e pessoas com nomes brancos, em vez de nomes pretos, também tinham 50% a mais de chance de ser chamado. Ou como várias orquestras nos Estados Unidos que passaram a usar uma tela para dividir os candidatos dos entrevistadores, e aumentou também 50% o número de mulheres chamadas para fazer parte dessas orquestras, só de você não ver quem está tocando. E o legal dessa história é que os entrevistadores não são racistas, machistas ou todas as opções. Eles juravam que estavam tomando as melhores decisões técnicas possíveis. Estavam analisando friamente cada candidato e escolhendo aquele candidato que, por acaso, eram todos homens brancos, ou, em sua grande maioria, homens brancos. E a mesma coisa também não era uma exclusividade de quando os entrevistados eram homens brancos. Mulheres contratam mais homens, negros contratam mais brancos, gays contratam mais heterossexuais, e assim vai. Então, não é uma coisa só, você é homem branco, a culpa é sua. A culpa é de todo mundo, e por isso que o meu pedido é prestar atenção. A gente tem que prestar atenção nisso. E viés, esse preconceito, ele é uma coisa legal, porque o cara que estava na savana africana 10 mil anos atrás falou, será que eu estou tendo um viés inconsciente sobre esse leão que está se aproximando de mim? Esse cara virou bife e não teve descendentes e sua família não está aqui entre nós. Só que quando você está afetando outras pessoas, isso passa a ser um problema. E diversidade, né? A gente está pedindo diversidade, não é só uma coisa fofa e bonita para a gente, de novo, dar tapinha nas costas. Empresas que seguem a diversidade é good for business, elas têm mais resultados, elas são empresas mais bem-sucedidas, e o Vale do Silício é um lugar onde está se investigando muito isso. Por quê? Porque quando você convive com pessoas diferentes de você, você pensa diferente, como o comercial da Apple. Você se coloca em situações diferentes, você é mais criativo, você pensa mais fora da caixinha. Então, diversidade é bom para o negócio em geral, e principalmente para os nossos negócios. E, então, prestar atenção, buscar conhecimento, como diria o eterno ET Bilu, é a melhor arma que a gente tem hoje, é a maneira que a gente já começa imediatamente a prestar atenção nisso e tirar o inconsciente da expressão viés inconsciente. Então, trouxe algumas coisas para a gente prestar atenção, como, por exemplo, em entrevista de emprego, em qualquer relação, a gente ter uma visão clara do que eu espero, o que eu estou buscando naquele candidato, ou com aquela pessoa que eu estou conversando, porque muitas vezes a gente se deixa levar por uma sedução. Nossa, ele mandou tão bem na entrevista, porque, não sei, foi incrível. E nem sempre isso é útil para o que a gente está querendo. Ou esse famoso caso de que a gente tem padrões diferentes de reação contra homens e mulheres. Se o Steve Jobs fosse mulher e tratasse os empregados como o Steve Jobs tratava, não teria biografias escritas sobre a vida dela, porque a gente tem padrões de expectativa diferentes para homens e mulheres. Ou perguntar onde a pessoa se formou, apesar de várias empresas, o Google entre elas, já ter feito análise e descoberto que aonde você estudou tem muito pouco impacto sobre seu desempenho no seu trabalho, muitas outras coisas fazem muito mais diferença de onde você se formou. E pensar até na decoração da sua empresa, não é mais é meio opressiva para quem não é daquele grupo dominante, se não é masculina demais, ou rica demais, ou zona oeste demais, ou o que quer que seja. Será que você não deveria convidar as meninas para o futebol de quinta, as atividades extracurriculares?
E prestar atenção no dia a dia, em pequenos atos que a gente faz. Por exemplo, se quando uma mulher está falando, se você não tende a interromper essa mulher no meio da frase mais do que homem. Talvez você seja só cuzão e você interrompa todo mundo indiscriminadamente, mas talvez você esteja com um viés inconsciente de cortar um grupo de pessoas especificamente. Para, no fim das contas, a gente tirar do nosso vocabulário coisas do tipo: o mundo está ficando tão chato, né? É mimimi, mas a gente precisa tirar certas palavras do vocabulário e prestar atenção. De novo, prestar atenção no que a gente está fazendo no dia a dia, porque é uma coisa que a gente não nota. Para a gente não acabar que nem esses caras aí, semana passada, que eu aposto, não aposto, mas enfim, alguém deve ter virado e falado assim: nossa, eu não me toquei de que pela primeira vez em 40 anos o nosso ministério foi formado só de homens brancos endinheirados. E eu acho até legítimo, porque é normal, é o que se espera de normal. Esse senhor, por exemplo, declarou que eles não tiveram tempo de achar mulheres para os ministérios, porque foi meio surpresa. A Dilma sofreu impeachment, a gente tinha que... E eles tiveram tempo de fazer uma logomarca, para deixar os designers... para fazer um logo, mas não tiveram tempo de chamar mulheres. Então, assim, vai dar trabalho, não é mole, mas é um trabalho de todos nós, tentar mudar isso, fazer a vida das pessoas serem mais legais, ser menos sofridas, e é todo dia, é toda hora, e é prestando atenção que a gente vai fazer isso. E agora um abraço coletivo de todo mundo. Muito obrigado.